Olá, boa noite a todos que estão entrando. Essa noite vai ter mais um Sublimação do filme Eles Vivem. Convidada Patrícia, ela é uma das coordenadoras aqui do projeto. Vou esperar um pouco o pessoal entrar, esperar a Patrícia também para estar chamando ela. É, Patrícia, você pode me mandar uma solicitação para eu chamar você aqui no vídeo? Aí, estou chamando aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos. Esperando a Patrícia, acho que agora ela vai. Patrícia, está me ouvindo? Bom, enquanto você não entra, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do projeto. Para aqueles que não conhecem, Sublimação Arte Psicanálise é um projeto que nós estamos fazendo em Piracicaba há alguns anos, que nós convidamos um psicanalista para estar debatendo alguma manifestação artística, seja ela qual for. Hoje, no caso, a gente está convidando a Patrícia, que é uma das organizadoras, e ela vai falar sobre um filme que chama Eles Vivem. Deixa eu ver aqui, parece que caiu. Patrícia, envia novamente a solicitação para eu chamá-la. Vamos ver se vai. E no final do encontro ou durante o encontro, quem quiser fazer uma pergunta ou alguma manifestação, tem uma caixa de pergunta bem no meio aqui, com uma interrogação, é só clicar e fazer sua pergunta. Se tiver também interesse em participar do vídeo, eu consigo. Hoje o Instagram está permitindo chamar mais pessoas para participar das lives, então dá para chamar também caso queira, cara, se sinta à vontade, porque essa é uma das características do nosso projeto, né? Chamar as pessoas para estar participando também, fazer seus comentários. Paty, enviei novamente aí o convite para você. Oi, Pedro. Olá, Patrícia. Deixa eu ver se eu consigo conectar meu fone. Tá me ouvindo? Agora tô. Ah, beleza. Eu não sei o que aconteceu aqui. Ó, vou só tentar colocar o meu cabo do carregador. Se eu cair, eu já volto de novo. Peraí. Tá, Ah, foi. Ele deu algum problema aqui e eu não estava conseguindo solicitar. Beleza. Agora foi. foi? Tudo bem? Foi. Seja bem-vinda. Obrigada. Enquanto você entrava, eu estava aqui fazendo uma breve apresentação aqui para as pessoas que estão entrando na sala. E vou passar a voz para você também, tá se apresentando em primeira pessoa, né? A Patrícia ela que começou o projeto, ela que iniciou toda essa jornada do Sublimação Arte e Psicanálise durante a faculdade. Então é um prazer tê-la aqui falando com a gente. Paty, é com você. Obrigada. Fico muito feliz de você estar aqui comigo. Como eu falei, estava um pouco enferrujada, não apresentava um filme,
a pandemia aí também, né, nos interrompeu um pouquinho dos encontros presenciais, que eram muito especiais para mim, no sentido da troca, né, da conversa, de poder olhar nos olhos das pessoas e ouvir o que as pessoas têm para dizer. É muito gratificante também saber que o projeto está aí há 7 anos e vamos lá, quem sabe ano que vem a gente consegue retornar. Tá travando. E eu não sei se você comentou, Pedro, com o pessoal, mas acho que vale falar que na hora que a gente abrir para o público, a gente podia, a pessoa, se ela quiser, ela pode solicitar a participação por vídeo, né? Para ela também falar aqui, aparecer, para a gente... Comentou? Tá. Você está travando um pouquinho aqui para mim, será que eu estou travando? Você está travando também. Eu não sei agora qual das internets estão travando. A sua também está. Aqui para... Tá, se o pessoal puder ir contando para a gente aí, se está travando, de quem está travando, você vai desligar os comentários? Vou aqui só ver como desligo. E assim, ó, só para frisar aqui o que a Patrícia falou. Então, quem quiser fazer a pergunta, tem uma caixinha de pergunta aqui, que é uma interrogação no balãozinho. E quem quiser, eu posso chamar para estar entrando ao vivo também, para estar fazendo sua pergunta aqui, aparecendo o rosto, que é uma das características do projeto, das pessoas participarem também, colocar sua voz, suas perguntas, suas questões. Tá? Então, sintam-se à vontade. Eu vou agora fechar os comentários. Pelo jeito é o meu que está travando aqui. Se travar de novo, eu mudo a minha rede. Vamos lá. Que aqui, às vezes, o Wi-Fi, ele... Bom, vamos lá. Então, eu escolhi esse filme, Eles Vivem, para falar. Na verdade, eu acho que esse filme se escolheu por si só, né? Já fazia um tempo que eu queria falar de novo, de algum filme, mas... não vinha, né? Parecia que, apesar de assistir alguns filmes e gostar de me envolver, não tinha nenhum, assim, que me despertasse para discussão. E quando eu assisti, na verdade, quando eu tive o contato com um trecho do filme Eles Vivem, já me despertou um grande interesse de assistir. E aí, depois que assisti, escrevi um pouco sobre ele num breve trabalho de um curso que estava fazendo, né, tentei desenvolver um pouco uma ideia, e ficou essa deixa aí para trazer esse filme aqui para a gente conversar, né. Foi um filme que me tocou muito quando eu vi, apesar dele ser bem clichê, assim, né, eu diria até meio tosqueira, algumas cenas de ação, né, eu nem sei qual é a expressão, parece ter uma expressão de uns filmes meio toscos, assim, mas eu não me lembro. Mas ele foi um filme que eu fiquei por um tempo digerindo, e enfim, então resolvi trazer. Então eu coloquei 3 pontos, assim, que eu acho que eu queria trazer. Na verdade, me desperta muita coisa esse filme. Eu tentei organizar, fui colocando aqui por tópicos, mas acho que vai ser uma construção legal aqui, né, e fazendo isso junto, como sempre foi para mim fazer isso junto nos encontros. Então eu vou trazer um pouquinho dessas ideias e gostaria muito também de ouvir você, ouvir as pessoas, né. Então, assim, por que da escolha desse filme? Então, para mim, esse filme tem uma crítica social, política e ecológica. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria, o discurso do impossível. Depois eu vou falar um pouco disso. E o terceiro ponto, que é uma pergunta que eu acho muito importante, o psicanalista deve se posicionar politicamente? Bom, então eu tive o contato, vou contar então rapidinho, só uma introdução, né, de como eu tive contato com esse filme. Foi através do filme do Zizek, que é aquele filme O Guia Pervertido das Ideologias.
E nesse filme, né, ele traz muitos outros filmes, e quando ele fala do Eles Vivem, ele vai dizendo sobre a ideologia, não sei se todo mundo que está participando conseguiu assistir, né, mas do que o John Nada descobre sobre a ideologia da sociedade quando ele coloca os óculos escuros, e aí começa então a ver as mensagens que estão por trás, né, mensagens subliminares que estão por trás das propagandas, das revistas e etc. E aí, então, ele vai trazendo isso, e aí isso já vai chamando a minha atenção, e também porque me fez pensar muito nesse momento atual nosso, inclusive porque o filme traz a expressão de gado, né, chamam as pessoas, os explorados de gado, né? Então, estamos engordando como gados, e essa tem sido uma expressão que tem sido muito usada para os movimentos bolsonaristas, né? Então, eu achei que esse filme dialogava muito com o que a gente está vivendo agora, embora tenha outros filmes também que tragam isso, né? Você até falou do Matrix, teve uma outra pessoa que me falou do Matrix também, mas acho que casou legal, né? Então, ele é um filme de 1988, ele é baseado num conto do Ray Nelson, chamado 8 Horas da Manhã. Nesse conto, né, o personagem principal se chama George. Eu não vou adentrar o conto aqui, porque eu acho que não tem necessidade, mas é uma história muito similar. Acho que a única diferença é que o George morre no final sem conseguir o êxito da missão dele, que é diferente do filme, né? Que o John Nada chega no final e consegue concluir a missão dele, né? Ele não foi um filme aclamado pela crítica na época, na verdade ele foi muito criticado, mas hoje ele é considerado um filme cult, lado B, assim, que apesar de todas as suas cenas meio toscas, assim, ele é indicado para as pessoas assistirem e conhecerem, né? Então, ele hoje entra aí no hall dos filmes cults, né, da década de 80. Então, vamos lá, né, assim, vamos pensar, eu vou trazer aqui o que eu pensei sobre as críticas sociais, políticas e ecológicas também que tem no filme, e pensando um pouco também na posição daqueles sujeitos, daquelas pessoas, daquele sistema que é retratado ali no filme. Então, eu queria começar fazendo um convite para as pessoas que assistiram o filme pensarem um pouquinho nos personagens que tinham, né? No John Nada, que esse nome é muito representativo, né? John Nada. Então, aquele que não tem nada, né? Ou que não é nada. O filme tem padre, tem os operários, né, tem os desabrigados, tem os ricos e poderosos, tem a Holly, que é assistente de direção de TV, então essa influência midiática. Então, eu queria que, né, quem pôde assistir pensasse um pouquinho nesses personagens, porque eu acho que seria até legal que cada um trouxesse um pouquinho também dessas impressões. E, principalmente, o que significou a elite ser representada enquanto alienígena. Então, eu começo fazendo essa, não sei se vou chamar provocação, mas instigando aí uma reflexão, né? Bom, o filme, ele retrata, né, uma condição de um sistema neoliberalista, e qual é o lugar que esses sujeitos ocupam e recebem dentro desse sistema, né? O John Nada, então, chega como uma pessoa que está procurando por um emprego digno, então ele precisa de um salário, e ele logo no início, assim, ele tem uma fala para o Frank, onde ele diz assim, eu acredito na América, né, eu sigo as regras, eu só quero um pouco de dinheiro para minha vida,
e tudo mais. Então, isso vai sendo colocado como pessoas que estão ali a serviço, ao trabalho e pessoas que passam muita necessidade, né? Outra coisa que me chama muita atenção no início é que tem um padre que está pregando um sermão na praça para algumas pessoas, né? E aí, essa figura, para mim, ela já foi uma figura muito controversa, assim, no início, né? Por quê? Eu vou tentar fazer muito link desse filme com a nossa realidade do país, do Brasil hoje, né? A gente vive uma situação onde a bancada religiosa está muito presente na política, né? E tem representado muito esse lugar conservadorista, né? A gente vê muito também o lugar da religião, em alguns casos, de uma condição alienante, né? O Freud vai dizer um pouco disso também, quando ele vai falar na psicologia das massas e análise do eu, mas controvérsia também, porque ao mesmo tempo a religião, né, um padre, essa figura, vamos pensar nessa figura do padre, enquanto alguém que também muitas vezes acolhe aquilo que o sujeito traz, né, e também o faz pensar, né, o faz pensar, e esse padre nesse filme, ele tá como aquela figura contestativa, né, que faz as pessoas pensarem, embora ele vai usando, né, a figura de Deus, etc., mas ele vai trazendo essa reflexão para as pessoas do que está sendo vivido, né, do que está sendo colocado, e é controverso por quê, né, porque a gente tem visto, tem vivenciado uma religião, uma bancada ultraconservadora, mas essa figura do padre, ela entra aí, né, com um outro lado da religião, que muitas vezes a gente vê funcionar de uma forma acolhedora e até, como poderia dizer, que cuida do sujeito até que ele possa ser reinserido, né, que ele possa ser olhado, que ele possa ser levado a sério, ser considerado, né, a gente tem algumas figuras aí de padres que vêm fazendo trabalhos excepcionais aí, né, nesse momento de pandemia, a figura do padre Júlio Lancelotti, enfim. Então, começa aí com essa figura que eu achei muito controversa e interessante iniciar com esse padre, né. E aí eu coloquei aqui a religião, que é por muitas vezes alienante, mas também que pode ocupar o lugar daquele que guia seu rebanho para um bom caminho. E o lugar da igreja, que está ali no filme como um lugar, olha que interessante, enquanto um laboratório de desalienação, porque é o laboratório onde se faz os óculos. Então eu achei muito interessante esse padre, esse discurso do padre e a igreja enquanto esse laboratório dos óculos e, consequentemente, da desalienação, né? Paty, só fazer um comentário Diga. para você um pouquinho. Lembrando que o padre é cego. Só um detalhe. O padre é cego. Isso é muito importante. E ele diz assim, eles nos cegaram. Ele fala, eu não sei em que momento do filme, né, assim, eles nos cegaram. O que te chama a atenção no padre ser cego? Eu fiquei pensando, inclusive, nas mensagens subliminares que tem por detrás, né, daquilo que não se vê, mas está lá. Sim. Eu fiz uma construção, mas depois eu falo no final um pouco, que eu puxo um pouco para isso, mas segue aí. Muito interessante, estou adorando. Tá. Aí vou pegar então um gancho nessa condição alienante, né? Começa então, trago aí essa questão da figura da igreja, muitas vezes, né, uma condição alienante, e o filme vai trazendo indivíduos, sujeitos, vou dizer assim,
muito alienados da própria condição, né? O filme tem ali a época em que todo mundo assistia a TV. Eu acho que hoje a gente pode substituir isso pelas redes sociais, né? Do quanto não é mais a TV, mas é a tela, né? A rede social. E a gente fica muito entregue a isso, né? Numa condição alienante muito grande. E a televisão o tempo todo com aquelas mensagens, né? Então, assim, a mulher que tá lá bonita e quer ser modelo, e aí de repente uma novela, né? E aqueles sujeitos estão todos lá numa condição assim de desabrigados, né? Uma condição completamente assim de pobreza e de dificuldade, mas eles estão ali sonhando com aquilo que está na TV, que está extremamente longe da condição deles, né? Porque o que é você pensar na sua própria condição? Né? É você enxergar que muitas vezes você está sendo explorado ou que você não está confortável, então você fica ali naquela fantasia, né, de um mundo que não te pertence, para não pensar na própria condição. Eu acho que muita coisa também do que esse filme vai trazendo me fez pensar muito até do processo de análise, né, do que esses sujeitos vão encontrando aí no meio do caminho também, né. Deixa eu só seguir aqui. É que eu fiz por tópicos, então tá um pouquinho quebradinho, assim, né. Quando tem uma cena, então, que o John Nada requisita que o Frank coloque os óculos, né? E aí tem aquela briga que dura vários minutos lá, e ele resiste, né? E tem também um outro momento em que uma moça diz assim, que ficar muito tempo com os óculos dói, né? Olha como tem aí a questão de como a realidade é muito dolorosa, né? Porque você vai colocar os óculos e aí você vai ver o que realmente está acontecendo, qual é a sua própria condição, sair dessa condição alienante. E o quanto é dolorido estar com os óculos da realidade e o quanto também se resiste muito a isso, né? O Frank, ele luta ali incessantemente para não ter que colocar os óculos, né? Porque, veja, existe um trabalho muito grande quando você se dá conta da sua própria, né, da sua própria realidade, do que está acontecendo e de qual é o trabalho a se fazer diante daquilo, né? Eu trouxe também a questão ecológica e acho que é muito importante falar sobre isso, penso eu, né? Diante de tudo isso que a gente tem vivido agora, e qual é o nosso lugar também enquanto sujeito nesse compromisso ético, né, não só politicamente, como também ecologicamente. Tem um momento do filme que está passando então a televisão e aí termina o noticiário assim, alguma coisa, eu não vou me lembrar a fala, mas dizia assim, os europeus estão se brigando entre si eu não me lembro, mas ele fala, o noticiário fala alguma coisa da questão ecológica, né? E é outra coisa que está gritante aí, que está acontecendo, né? Que a gente está vivenciando, e esse filme também aponta, embora passa ali rapidamente pelo noticiário, e parece que todo mundo que está assistindo escuta, mas é como se não significasse nada, esse filme traz isso também, né? Aí, para mim, quando o John Nada, então, coloca aqueles óculos, e aí aquelas mensagens começam a aparecer, né? Então, assim, consuma, case, se reproduza, e por aí vai, né? O dinheiro sou o seu Deus, né? Aquilo, para mim, me caiu como parecia que ele estava colocando um óculos dos significantes, assim, sabe? Parecia que ele estava vendo todo o encadeamento significante
né, que a gente vai, enfim, que a gente vai sendo, né, do que a gente vai entendendo, do significante que está na mensagem, que está no cheiro, de tudo aquilo, de como a gente vai entendendo esse mundo, né, de como a gente vai entendendo as relações, de como a gente vai entendendo ou não entendendo a nossa própria condição, né, do quanto a gente entrega, né, de uma certa forma, a nossa própria vida e o nosso próprio corpo, né. Se coloca como mensagens subliminares, mas para mim me veio muito dessa cadeia significante, sabe? E tem um momento também de um discurso que eu chamaria de um discurso neoliberalista, né? Que tem dois caras conversando assim no supermercado, e aí um diz assim, eu estou deprimido. E aí o outro diz, é só você reagir, cara. Então, assim, qual é o lugar, né, que tem o sofrimento do outro, né, nesse sistema em que a gente vive, qual é a escuta, qual é o cuidado. Quando eu falei do discurso do impossível, então aí agora eu estou entrando um pouco num segundo tópico. Está ficando confuso, Pedro? Eu fiz por tópicos, assim, eu não sei se está ficando um pouco desmembrado, muito fragmentado. Não, tá tranquilo, Paty. Segue aí, tá? Tá, beleza. Qualquer coisa você me fala. Quando eu trago o discurso do impossível, né? Então, é que eu gosto muito de usar trechos do filme e de fazendo essa relação, né? Para mim, a riqueza do filme está nisso, né? Então, tem uma cena também em que tem uma mulher, uma modelo, sei lá, uma atriz, em que diz ela assim, eu nunca mais vou morrer nem envelhecer. Né? Então, cara, é impossível, né? A gente não vai ser eterno, né? Ser imortal. E o quanto é difícil lidar, né? Com essa finitude, lidar com a impotência, né? Lidar com tudo isso que nos é inerente, mas nessa ideia de que nós podemos tudo e que é muito louco isso, porque vai me fazendo lembrar de muitas coisas, né? Tem um documentário que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. E é um documentário muito legal, tinha um tempo no Netflix, acho que agora não tem mais. E esse documentário começava assim, então, com muitos filósofos dizendo como foi a construção da ideia de tempo, né? Então, o relógio que vem depois da Revolução Industrial, né, que marca o tempo de você ir trabalhar, o tempo de você dormir, o tempo de você comer. Então, eles vão dando essa contextualização e chega no final, assim, do documentário, não sei se alguém já viu, começa a aparecer as pessoas que estão fazendo tratamentos estéticos, né, clínicas, assim, de rejuvenescimento e e aí uma pessoa diz assim, e a nossa intenção é que em algum momento a gente consiga a fórmula. Tá travando, Paty. Pedro, Travou. voltei? Travou, né? Uhum. Voltou. Uma dor narcísica tão forte, né? De pensar que a gente não é para sempre, né? Que Tá travando. Não dá pra ouvir.
Voltou agora? Mas tá travando. Tá. Eu recebi uma ligação, acho que pode ter sido isso. É provável. Tá. Você tá conseguindo me ouvir bem agora? Agora tô. Tá. É, outra coisa que eu anotei aqui, eu acho que quando eu estava quando Paty, voltou a travar de novo. Paty, tá, não dá pra ouvir nada, tá travando Oi, tudo. tá, eu vou tentar mudar minha rede aqui, só um minutinho que eu acho que você está conseguindo me ouvir agora? Agora eu tô, mas sua imagem tá travada. Tá, voltou? Ah, a imagem não, a voz sim. Tô com um sinal bom aqui. Agora voltou a imagem, Tá, mas tá travando. tá indo, tá. Eita, tá dando para ouvir bem agora? Não, dá pra ouvir, mas ela fica travando de vez em quando. Tá. Me fala, tá? Se estiver travando, eu tento tirar aqui do Wi-Fi. Tá no 3G só. Tá. Tá. Se estiver travando, você me dá um toque. 3G não, 4G. Tô atrasado. Então, vou retornar. Logo que eu assisti o filme, ou meio que ao mesmo tempo, assim, eu estava lendo aquele texto, né, o discurso da servidão voluntária do Laboeci, né? E aí cheguei a notar assim, né, que nós nunca chegaremos ao ideal, né, vendido pelo consumo, mas seguimos no compromisso de trabalhar para isso. E aí até introduzir um pouco dessa ideia da servidão voluntária, do quanto a gente vai servindo a tudo isso, né? Isso numa questão política, isso até num ideal de beleza, né? Num ideal do que a gente, né? Nesse ideal de eu aí, do que a gente, do que vende, no que a gente acredita que pode ser, e do quanto a gente serve a tudo isso, porém não é nada para a gente. Né? A gente serve ao mercado, a gente serve a um político, ou a um poderoso, a um rico, etc., né? Porque isso tem muito no filme, né? Existem os alienígenas, que são as pessoas que detêm o poder, e existem aqueles que servem, né? E servem para quê? Né? Será que eles recebem alguma coisa em troca disso? Né? O que é que eles recebem? Ou eles são mais... as coisas são muito mais retiradas deles do que entregues, né? Então, quando eu estava lendo, não sei se alguém já leu, também indico, é um texto curto, né? Não é muito comprido, que fala numa linguagem, do século XVI, mas é uma linguagem muito fácil de entender, não é difícil. Eu diria que a impressão é que eu estava lendo um texto, sei lá, nem 40, 50 anos atrás, e principalmente no tempo atual, assim, parece que era alguém dizendo também do nosso momento presente, porque, enfim, a gente sabe que essa questão do poder, né, da alienação, da entrega ao outro, sempre vai existir. E aí eu termino, até para não me prolongar muito aqui, num desfecho que, para mim, no filme, se eu tivesse que fazer
um final, assim, embora gosto de ouvir as outras opiniões, porque não tem, né, algo fechado, que é essa pergunta que eu trago, se o psicanalista se posiciona politicamente, né? Por quê? Porque estava pensando nesse filme e comecei a falar, cara, mas esse filme me chama atenção exatamente por essas questões políticas, que é uma coisa que me toca muito, né? E como pensar o sujeito ali, embora tenha algo aí desse enredo do filme, né, que traz um pouco também do percurso clínico, analítico, né, de você se dar conta da realidade, do que você precisa fazer, ou daquilo que te incomoda, né, do que você traz enquanto queixa, etc. O filme me toca muito nessa questão política e social, porque isso é uma coisa que me atravessa há muito tempo, né? Me atravessa desde a minha formação na universidade. E até porque a gente sabe que a psicanálise, ela extrapola a clínica, né? Ela não está só dentro da clínica, né? A psicanálise está na rua, isso é uma discussão que vem sendo muito feita. Nesse movimento político aí também, das últimas eleições, né, houve um movimento muito grande, assim, estou dizendo isso de agora, né, que foi o que eu vivi e vi, dessa convocação dos psicanalistas se posicionarem, né, de se, enfim, de fazer valer aquilo que a psicanálise, do que a gente aprende com ela. Né? Acho que eu prefiro dizer assim do que o que a psicanálise nos ensina, mas do que a gente aprende com ela, que é assim, como é que você se posiciona frente ao sofrimento do outro? Né? Como é que você atua? Como é que você age? Como é que você compactua ou autoriza, né? Quando você vê que existe um sistema onde verbaliza e declara que é violento, que é preconceituoso, que não vai se importar com as minorias, e o que é que você faz com isso? Né? Porque está sendo declarado que o sofrimento do outro vai piorar. Né? Aqueles que já sofrem vão sofrer mais ainda. Então, qual é a nossa posição frente a isso? Né? Então, vi muitas pessoas que não se posicionavam, que não falavam nada, embora a maioria das pessoas falaram. E quando eu estava terminando de escrever, e agora aqui falando, né, parece que eu fui... Me fica... Tá, voltou a travar, Paty. Para mim, né? Beleza, melhorou. Acho que agora melhor. Onde eu parei? Onde travou aí? Estava nesse movimento dos psicanalistas que não se posicionavam frente ao sofrimento. Uhum, enfim, também teve muitos, né, que se posicionaram e que atuaram. E quando você fez a live com o Marcos Barbai, e ele falou, né, da música do Canto das Três Raças, e ele trouxe, assim, no final, algo que me emocionou muito, né, que era o nosso silêncio, que a gente não podia se silenciar, né, ele foi dizendo muito da voz, e do quanto a gente não podia
se silenciar frente a tudo isso, né? Do quanto a gente tinha que usar a nossa voz para gritar, né? Para chorar tudo isso que nós estamos ainda vivendo, né? Das mortes. Então, foi muito importante ouvir, né? Ouvi-lo trazendo isso, e a gente trazendo isso também nesse debate de sublimação, pelo menos para mim, falo aqui por mim, por isso ser uma coisa muito importante para mim, então um pouco desse lugar de como é que de como a gente não só pensa todo esse momento, né, mas de como a gente se posiciona, né, como é que a gente se posiciona fora da clínica. Talvez eu esteja falando aqui mais do mesmo, mas eu não sei se é mais do mesmo diante disso que a gente está passando, né? Diante disso tudo que tem acontecido e que parece só piorar, parece que nunca vai melhorar, né? Parece que não a força ali que se faz contra é muito grande, né? E termino com uma observação aqui, né, de que o neoliberalismo é praticamente o neoconservadorismo, que tem, então, uma fala de um alienígena lá, né, vou chamar assim, os poderosos, em que ele diz assim no final, e aí, agora, aí o feitiço, sei lá, chamar como aquela ilusão, né, de que eles viram humanos, aquilo tinha acabado, então eles já estavam ali expostos na televisão, e aí um deles fala assim numa entrevista, todo esse sexo e violência nas telas foi longe demais para mim. Então, assim, aquela figura, enquanto com certeza era alguém importante, que estava dando uma entrevista, né, e que estava dizendo assim, olha, não vamos falar de sexo, né, não vamos falar dos nossos corpos, não vamos falar de prazer, não vamos falar de nada disso, né, vamos tamponar tudo isso, né, vamos recalcar todo o nosso corpo, toda a nossa sexualidade como se isso fosse possível, né? Não vamos falar sobre isso. E nós, psicanalistas, a gente faz, eu diria, o contrafluxo, né? Dessa ideia, que a gente está para falar dos corpos, a gente está para falar da sexualidade, a gente está, vou tomar cuidado um pouco, né? Talvez não parecer uma arrogância, né, mas eu acho que penso na questão mais de um compromisso ético, assim, de que a gente está para falar disso tudo, né, a gente cuida, né, das pessoas, a gente está aí disposto, pelo menos, a ouvir e cuidar, então a gente está também para dizer isso, a gente vai um pouco nessa contracultura, nesse contrafluxo, e o Zizek, enfim, não vou pular isso aqui. Eu vou só terminar com uma frase, mas não vou falar sobre ela, eu vou deixar para talvez quem quiser falar, porque também já falei muito, que é uma frase do Lacan, que penso também que tem muito a ver, né, com o filme e com o que nós estamos vivendo, que é dos escritos onde ele diz, o mais corruptor dos comodismos é o comodismo intelectual. E aí eu vou fechar aqui, porque senão não dá tempo da gente conversar. Paty, queria agradecer a apresentação, adorei, não conhecia o filme, achei ele muito interessante mesmo e também achei muito estranho eu não ter conhecido esse filme antes, né? Ele é de 88, do ano. Eu também. Então, foi uma baita de uma surpresa, assim. E eu queria fazer um comentário, assim, sobre esse filme, Paty, que eu fiquei na hora pensando muito, sabe? Eu fiquei pensando nessa união pelo diferente, né?
enquanto ele se reconhece americanos, ideais, né, ele se sente parte daquele todo, né, ele faz parte, não interessa muito aonde ele está, interessa que eles são iguais, somos os mesmos, né, então, como essa união pelo mesmo, né, tem força e une, muito diferente por essa união por Eros, por aquilo que é diferente, por aquilo que é estranho. E aí que me veio o pensamento, né, de como esse estranhamento do outro, é que nesse filme fica caricato que o outro é um alienígena. E a partir do momento que você reconhece que eles são alienígenas e nós somos terráqueos, os terráqueos se unem e os alienígenas têm que ser atacados. Como é a própria, se a gente for ver o mal-estar da civilização, do Freud, né, que é um dos modos de agrupamento, de união, né? Então, para mim esse filme ficou bem caricato e a gente pode associar isso realmente ao que nós estamos vivendo, né? Essa lógica binária, nós somos um, eles são outros, 0 e 1, então eu sou 0, ele é 1. E se você não pensa assim, então você é tal coisa, já está tudo no mesmo saco, como se tudo fosse o mesmo saco, né? Então, tem essa coisa que eu não quero saber do diferente, eu não quero saber desse, o estranho do Freud, né? O estranho de nós mesmos. Então, nós nos unimos por aquilo que é igual, que é semelhante, e não por aquilo que é diferente, que mostra nossas particularidades, né? Os nossos traços únicos. Uhum. Eu comecei a pensar sobre isso nesse filme, né? E esse alienado é alienado de si mesmo, de não reconhecer o estranho familiar que está em nós, aquilo Sim. que é estranho familiar em nós mesmos. Então, também é um modo de não querer saber. É um modo dessa paixão pela ignorância que você trouxe. Eu estou trazendo tudo isso, Paty, que isso veio na sua apresentação, isso me foi remetendo mais, assim, eu quis dar uma Uhum. acentuada, assim, mas você foi trazendo isso, essa paixão pela ignorância, eu não quero saber desse estranho. E quando você fala dos óculos, né, que dói suportar, realmente tem algo de doloroso entrar em contato com aquilo que, que é tão longínquo, que causa tanto mal, né, que volta, e quando volta causa horror, espanto, e você esconde novamente, né, foge daquilo, não quero saber, não vou entrar em contato com isso, que é o que a análise escancara, né, quando você vai falando no blá 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 da língua, e você vai percebendo que a língua erra, escorrega, e você não é dono de você mesmo, né? Essa estranheza, esse desconforto, essa angústia vai aparecendo. E eu achei isso Uhum. super interessante, assim. E daí associei um pouco quando você falou do padre, né, que é cego, que não é uma questão do sentido de ver, né, é algo interno, né, tem a ver com as Uhum. nossas questões, e por isso, né, eu acho esse modo de união, que nesse filme fica muito claro, um modo de união pela agressividade, por aquilo que é mais Uhum. competitivo, de força, que é um modo de agrupamento, mas ele é muito primitivo, Sim. porque ele está pautado aí nessa coisa do semelhante, então aquilo que não é, Uhum. a gente expurga, né? A gente Isso. e me parece que você É, está e vivendo também, né? exatamente, era isso que eu ia falar, né? Porque nessa questão binária aí, né, que você traz exatamente, e a agressividade é isso, né? Eu acho até, Pedro, que quando trago essa reflexão do final, né, do nosso posicionamento, é muito legal, assim, eu gosto muito de acompanhar, né, os materiais do Christian, né, o Christian tem se posicionado bastante, né, em relação a tudo isso, democratiza
a psicanálise e leva para os canais, né? Eu acho que tem algo aí interessante na questão do diálogo e na tentativa, né, dessa conversa. Tentativa porque tem sido muito difícil e às vezes isso não se dá, né? Enfim, a gente não consegue, mas do quanto seria talvez importante tentar subverter essa questão da agressividade, né? Porque esse diálogo não tem acontecido e a gente tem perdido muito com isso, né? Fazendo essa relação com o que a gente está vivendo agora, né? Então, essa polarização, né, do qual a gente também não consegue dialogar e aí a gente não consegue expor as ideias, tem sido muito difícil, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabem o que é isso, de não conseguir conversar com alguém que tem um pensamento completamente oposto, porque ou a pessoa fica muito brava com o que você tem para dizer, ou você fica muito bravo, e nisso já acabou, não tem mais conversa, né? As relações se acabam, é isso, é o diferente, né? Eu não consigo me aproximar, eu não consigo dialogar, né? E nessa agressividade toda, penso que a gente está pagando um preço muito caro, né? No sentido de, né, do quanto essa agressividade está sendo posta para fora e a gente está perdendo muito com tudo isso. Sim. Mas eu falei muito já, não sei se tem alguns comentários, se alguém... Pessoal, se alguém quiser, é só entrar na caixa de pergunta ali, fazer alguma pergunta ou solicitar para participar do vídeo. Fiquem à vontade, se sintam em casa. E aproveitando essa cena que você estava comentando, me veio a cena dos dois brigando, né? Aquela cena até exagerada, até toma muito tempo. Briga ali, você fala, nossa, que briga é essa, né? Que falta de diálogo, né? E assim, não adianta forçar, né? Veja, olhe, preste atenção. Eu acho que cada sujeito tem o seu tempo para olhar, para ouvir. Ainda mais quando se trata desse estranho que eu estou me referindo aí na minha reflexão, né? Então, e é lógico que o analista no consultório é algo diferente do que o analista na polis, são coisas distintas. Então, Sim. não adianta você falar, olhe por aqui no consultório, lógico, né? Eu acho que existe alguns casos, algumas situações, mas assim, você forçar algo do seu enquanto sujeito para sujeito ali, não provoca nada. Pelo contrário, é uma resistência que vai voltar, porque ele não quer saber sobre isso, ele não se ligou ainda, né, num outro momento. Tá em negação, né? Isso. Tem um comentário aqui. Gostei demais do filme, agradeço por vocês tê-lo recomendado. Eu não consigo ler o nome, é MT Fink. Comentou aqui na caixa de perguntas. É legal, foi muito legal também ter contato com esse filme, porque eu também não conhecia, não tinha ouvido falar, e foi uma surpresa, assim, para mim também, conhecer esse filme, né? E isso até que você diz, Pedro, é isso mesmo, né? Assim, penso nisso também. Eu acho, quando eu digo desse lugar do psicanalista na polis, né? Acho que nem é mesmo a nossa função impor, né? Isso nem vai funcionar, né? A gente vai ser, acho que anulado aí, se a gente se colocar dessa forma, mas até no sentido de trazer, quando vou tentar, eu falei que não ia dizer sobre a frase, mas pensando nessa frase do Lacan, né, do comodismo intelectual, embora não dependa de nós o que o outro vai
ouvir, do que o outro vai procurar, do que o outro vai saber, mas do quanto a gente diz também sobre tudo isso, né? Do quanto a gente fala, conversa, informa, está, né? Se apresenta diante de tudo isso. Acho que essa mesmo é a grande diferença, né? Até quando você vai para um lugar de figura pública, né? Quando você vai falar alguma coisa para as pessoas, você vai conversar, você vai expor, né? Então, tenho pensado bastante nisso. Sim, e assim, se nós pensarmos, né, a própria análise, ela é algo transformador para além dela, né, para além do espaço clínico. E isso já é algo, né, se a gente for pensar na polis. E lógico, enquanto psicanalista numa sociedade, o seu encaminhamento vai ser único, cada um vai tentar entrar aí em contato com o que é possível falar, aonde é possível, cada um vai ter a sua maneira, mas nunca, né, se calando, porque a gente sabe o efeito, né, desse silenciamento, né, a gente sabe o efeito. Uhum. E esse é um debate muito fervoroso nesses momentos que estamos vivendo, né? A psicanálise na polis. Quase todo congresso que eu vou, encontros que eu vou, é o que aparece. E assim, o que mais me salta, o que mais escuto, é esse caminho que cada psicanalista vai encontrar para não negar e ocupar esse lugar do silenciado, né? Mas é um caminho único, assim, é muito, muito interessante. É para fora da clínica. A clínica já tem esse movimento, né? Então, a própria clínica já é revolucionária, se a gente parar para pensar. Sim. Peraí, tem mais duas questões aqui. Sim. Mas quem vem para a clínica, né? Sim, né? Não é todo mundo, né? Não. E nem deve ser também. É sempre não todo. E até na questão de condição, né? Assim, de qual clínica a gente fala, né? Sim. Tem aqui mais um comentário da MT Fink. Penso que o psicanalista não deve tomar partido dos partidos políticos, e sim tentar mostrar para as pessoas a análise do problema crônico. Sim. Uhum. Eu acho que vou interferir respondendo, Paty, depois fique à vontade, a gente tem 2 minutinhos. Uhum. Eu acho que acaba... As pessoas fora da clínica, eles não são analistas, né? Eles são sujeitos. Uhum. Eles têm suas histórias, né? Sua formação, seu engajamento. Então, sim, se você vê um psicanalista apoiando algum partido ou alguma outra manifestação, é a história dele, enquanto pessoa, né? E não enquanto analista clínico. E eu acho que não tem como anular isso. Não existe uma pessoa passando. Não pode trazer isso para a clínica, né? Você não pode trazer isso para a clínica, no caso, né? Você não pode. Mas lá fora. Você não vai na clínica, você é um ativista, né? Você não vai lá fazer ativismo na clínica, tentar mostrar que não comer carne. Então, não é disso que se trata a clínica. Né? Mas pode fazer isso, e não tem problema nenhum fora da clínica. Eu só queria fazer um comentário. Hoje, pela primeira vez, depois de muito tempo, alguém me fez um comentário aqui no consultório que chegou a fazer para você da estatuetinha aqui do Freud, que era o Lula. Que acharam que era o Lula que eu tinha aqui. Eu falei, não é o Lula. Imagina se eu tivesse trazendo isso daqui para dentro do consultório, né? Não, mas de alguma maneira entrou, né? Entrou significante.
Então aquela Sim. pessoa, de alguma maneira, viu ali, né, a figura, e aquilo tem uma importância para aquela pessoa, né? Uhum. Assim como qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que ela observa, então ela vai trazer, e a gente sabe dessa materialidade da palavra e que ela é um engodo, ela é um problema, né? Então é isso que a gente trata na clínica. Então eu achei super interessante também. Sim. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, querer participar? Paty, aqui a gente já está às 8. Dá para Tá terminando, né? já deu 1 hora aí de vídeo. E queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que participou desse encontro. Agradecer a Patrícia. Obrigada. Obrigada. Tentando desenferrujar aí um pouquinho de voltar para algumas discussões, diálogos. E como eu falei, quem sabe ano que vem a gente consegue, né? Quem sabe aí voltar para o presencial e ter as pessoas ali para conversar. Sim, Acho que vai ser muito bom. E agradecer também quem esteve presente, quem vai assistir depois. E quem não assistiu o filme, para assistir o filme, né? E assistir depois a live, enfim. vale a pena. Obrigada de você ter participado comigo e ter trazido aí também sua impressão, suas impressões sobre o filme. Obrigado a você. Vocês todos que participaram. Aí um grande abraço e até o próximo Sublimação, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.